Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe disse, ou lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Você se considera uma pessoa otimista? Você é uma pessoa otimista? A pessoa otimista é aquela que acredita em possibilidades, é aquela que acredita que as coisas podem ser resolvidas, quando vêm os problemas, com criatividade. O otimista é aquele que não centra a atenção no problema, mas foca na solução. Você se considera uma pessoa otimista? Ou você se considera uma pessoa pessimista? O pessimista é aquele que foca o problema e não a solução. O pessimista sempre está reclamando de tudo, da situação, das pessoas. Tudo é difícil. O pessimista é limitado. Em contrapartida, o otimista, ele se expande, ele se supera, ele contempla novas possibilidades e desafios. Então a pergunta é: você é otimista ou pessimista? Você é alguém que está limitado, parado, numa letargia, ou alguém que procura se superar cada dia mais? Eu acho muito interessante o conceito de otimismo. É uma disposição para ver as coisas pelo lado bom. Olha só, disposição para ver as coisas pelo lado bom. Esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Atitude daqueles para quem tudo no mundo é o melhor possível. Tudo é o melhor possível. Ou para quem a soma dos bens supera dos males. Ou seja, tenho mais coisas positivas na minha vida do que coisas negativas. Qual que é o contrário de otimismo? Nós vamos citar algumas coisas. Se você tiver essas coisas, é porque você não é otimista. Porque essas características aqui são de pessoas pessimistas. Então, o contrário de otimismo é apatia, a pessoa sem empolgação pela vida, conformismo, se conformou com a situação, pessimismo, sempre olha o lado negro das coisas, ansiedade, descrença, sempre descrente, sempre incrédulo, desânimo, sempre desanimado e desalento. É interessante que o que define o otimismo é justamente as possibilidades, ver possibilidade. Eu tenho a possibilidade, e é justamente isso que a fé faz. A pessoa que é otimista, ela tem fé, e a pessoa que tem fé, ela é otimista, porque a fé gera isto. O que a fé faz-nos crer? Nas possibilidades de Deus. Então a fé gera otimismo. O que é fé? Eu acreditar em Deus e confiar nele. Não somente acreditar, mas confiar, acreditando que ele pode fazer algo. Então olha só que coisa interessante. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, não tem possibilidade, mas para Deus todas as coisas são possíveis, há possibilidade para Deus. Então o que é fé? Fé é justamente isto, trazer as possibilidades de Deus para a minha vida. Esse texto de Marcos é interessantíssimo, porque um homem estava com um filho endemoniado,
e ele estava desesperado. E num determinado momento, ele estava tão pessimista com a situação, que não tinha mais jeito, perdi meu filho, que ele diz para Jesus: se podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus, ele admirado, disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Aí o pai, imediatamente, exclamou: eu creio, talvez chorando, no desespero, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé, eu creio, eu não quero ficar no âmbito do pessimismo, mas eu quero acreditar que o que é impossível para mim é possível para Deus. Então o que é fé? É trazer essa possibilidade para a minha vida. O que nós podemos constatar? Que fé significa possibilidade. A falta de fé é impossibilidade, coisas impossíveis. É justamente isso que se chama milagres. Milagres são as possibilidades de Deus nas impossibilidades do homem. É justamente trazer as possibilidades de Deus para a minha vida. Viver o que é impossível para o homem, mas possível para Deus. Isso é milagre. Milagre é a ação sobrenatural de um Deus no meio natural do homem, quando ele intervém. Isso é milagre. E há muitos milagres na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Muitos milagres citados. Mas tem um em particular, que é justamente esse que nós lemos, da multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixes, que ele tem muito para nos ensinar. Ele é extremamente didático. Prova disso que é o único milagre de Jesus que está citado nos 4 evangelhos. É o único milagre. Nenhum outro milagre é citado em todos os evangelhos, a não ser este: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem alguns que são citados somente nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e não em João, mas este aqui está citado em todos. Jesus ensinando a multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se nós pensarmos em famílias, se nós pensarmos que um homem levou a sua esposa, levou seus filhos, nós podemos imaginar aqui talvez 12 a 15.000 pessoas. E Jesus pede para Filipe e faz uma pergunta para ele: onde nós vamos comprar pão para toda essa multidão? E automaticamente os discípulos, como Filipe, como porta-voz, dizem: isso é impossível, isso é impossível, não há possibilidade. Aí entra a ação sobrenatural de Deus. Um rapaz oferece 5 pães e 2 peixes. Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes. Provavelmente esse peixe não é peixe fresco, não havia geladeira na época. Todas as pessoas que levavam comida para a viagem, era peixe de sol, salgado, como carne de sol, que era a maneira dele sobreviver, ou ele não se putrificar, sem essa acomodação do sal. Então era peixe salgado. Ele pega aqueles 2 peixes salgados, 5 pães de cevada, dá para Jesus, e Jesus multiplica aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e a multidão come, 15.000 pessoas comem, até se fartarem, e ainda eles levantam 12 cestos das sobras, ou seja, algo impossível aconteceu, o milagre foi instalado, o problema estava ali, mas a solução adveio. A pergunta que eu quero fazer para você: que tal você começar a ser uma pessoa mais otimista com a sua vida? Que tal você começar a olhar a tua vida, a tua família, o teu futuro, da perspectiva das possibilidades? É a única forma de eu viver bem. Olhar para a situação querendo e crendo no sobrenatural de Deus. E eu quero fazer um convite para você hoje. Viva no mundo das possibilidades. Para de falar que não dá. Para de falar que estou cansado.
Para de falar, eu não aguento mais. Para. E comece a viver no mundo das possibilidades. Agora, como que eu posso fazer isto? Eu não quero dar a você uma resposta simplista. Simplesmente creia em Deus, tenha fé. Você sabe que você precisa ter fé. Mas eu quero convidar você para olhar para o milagre da multiplicação dos pães, desse texto, que é extremamente didático, tem muito para nos ensinar, de como nós podemos viver no mundo das possibilidades, de forma prática. Como que eu posso colocar isso na prática na minha vida? Acreditar em curas. Hoje o impossível é decretado, porque o médico diz não tem cura, mas o possível é, porque para Deus tudo é possível. Crer nas possibilidades de Deus. Restauração, prosperidade, possibilidades. Eu quero convidar você para viver no mundo das possibilidades. E nesse texto, nós podemos encontrar algumas coisas bem claras. Superação dos limites. Neste ponto, eu quero tratar dos discípulos de Jesus. Para eles viverem no mundo das possibilidades, eles tinham que superar os seus limites. E uma coisa que é muito interessante, eu e você, nós vamos nos encaixar muito aqui. Você vai perceber, eu e você, de uma forma muito escancarada aqui, de como que os nossos limites tiram de nós a potencialidade da vida abundante que Deus tem para nós. Olha só, o porta-voz dos discípulos, chamado Filipe, ele conversou com Jesus, e ele foi o porta-voz. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo? Mas Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Presta atenção nisso, porque na mente de Jesus, ele já sabia o que ia fazer. Mas olha a resposta de Filipe: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Os seguidores de Jesus precisavam superar os seus próprios limites. E o maior limite que nós colocamos é a lógica humana, a razão humana. Nunca vamos viver no campo das possibilidades se continuarmos alimentando a nossa mente, a nossa fé com não é possível, não vai acontecer nada. Você é aquilo que você pensa. E o que são 2 horas por semana na igreja, contra as outras 166 horas da semana, onde você alimenta a tua mente para aquilo que você vê, pela razão humana e pela lógica humana, onde essa mensagem é trazida para você toda hora: eu estou cansado e não tem mais jeito, e eu não tenho como. Se eu não superar isto, a coisa não vai acontecer. Qual foi a leitura de Filipe? A leitura mais razoável. Razão. A palavra grega para esse termo, arrazomai, vem de razão, arrazoar, lógico, é uma linguagem matemática, ou seja, uma linguagem exata. E ele mostrou isso nessa conta que ele fez. Lógica. 1 denário, ele diz assim: 200 denários não daria para comprar um pão para cada um. Denário era o trabalho de um dia para quem ganhava o salário mínimo. Então vamos arredondar o salário mínimo do Brasil hoje para R$1.000. Então 200 denários seria mais ou menos 7 meses de trabalho para quem ganhava o salário mínimo. Então a conta que Filipe fez de uma forma rápida ali: 7 meses de salário mínimo, R$7.000. R$7.000, 200 denários, 15.000 pessoas, 50 centavos cada pão, 40 centavos cada pão. Então ele colocou mais ou menos R$7.000 a R$7.500. Não temos. Ele olhou para Jesus e disse: nós não temos dinheiro. Seria muito dinheiro
e cada um ia receber um pão, e não ia matar a fome de ninguém, porque estão aqui há muito tempo. E nós temos um outro problema também, não temos onde comprar. Onde vamos comprar esse pão? Ou seja, impossível. Não há nenhuma possibilidade. Vivemos muito aquém do nosso potencial por causa disto. Vivemos muito aquém. E sabe uma coisa que agrava mais ainda? Que é muito pior. E agrava muito a situação. Porque além de nós sermos pessoas incrédulas por natureza, quando nós não estamos bem, a nossa visão da vida ainda piora, porque você consegue enxergar as coisas boas como ruins. Quando você está deprimido, até as coisas boas não te trazem alegria, ou não trazem alegria, não trazem. Quando você não está bem, você não consegue agradecer a saúde do teu filho, da tua filha, você não consegue agradecer o trabalho, enfim, há uma visão negra, turva, míope, onde você vê a vida somente do prisma, do pessimismo, da reclamação. Então pensa comigo, já somos incrédulos por natureza, e a lógica humana nos dá uma visão muito pessimista da vida, e pior, quando não estamos bem, até o que é bom não conseguimos enxergar, até o que é bom, isso nos mantém num cárcere emocional. É por isso que muitas pessoas, filhos de Deus, estão com depressão. Muitos filhos de Deus estão ansiosos, medrosos, com medo, tristes, abalados. E a gente vem toda semana na igreja, ora todo dia em casa, mas só que a mensagem que é colocada em nossa mente, 24 horas por dia, é impossível. Olha o teu salário, olha as tuas finanças, conta matemática, olha a tua saúde, olha o laudo médico, olha a tua família, olha o teu casamento, olha o extrato bancário, olha para os teus filhos distantes de Deus, apáticos, olha para a tua vida, o que você vê? E sabe qual que é a visão nossa? 15 mil pessoas, e não temos 200 denários, é impossível. O maior inimigo de nós mesmos, queridos, somos nós mesmos. Satanás, ele simplesmente coloca diante de nós a visão clara da vida, para que você cada dia se baseie mais naquilo que você vê e sente. Ele simplesmente dá corda para nós nos enrolarmos, simplesmente. Ele apresenta números lógicos, só que nós escolhemos viver no âmbito da lógica ou acreditarmos no sobrenatural. Então, se eu quiser viver no mundo do sobrenatural, do mundo das possibilidades, eu tenho que vencer esse limite. Eu não posso limitar o poder de Deus na minha vida, porque eu estou limitando a minha própria vida e o meu próprio potencial. Eu acho interessantíssimo no texto, quando Jesus diz para Filipe: onde vamos comprar pão? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Ele sabia o que ia fazer, ele tinha em mente o que ia fazer. É o que Deus faz conosco diariamente, põe-nos à prova, diariamente. Todas as situações da tua vida, elas provocam provações e tentações, as mesmas situações. A tentação é o diabo para nos destruir, e a provação é Deus para nos edificar. A tentação é o diabo para nos fazer mal, a provação é Deus para nos fazer bem. Mas as situações podem ser as mesmas, como no caso aqui de Jesus, ele colocou esta prova e testou os discípulos. Eu quero que você pense comigo. Você está com um problema no casamento, um problema muito sério no casamento. Você não se entende com a sua mulher, você não se entende com o seu marido. Aí vem um diabo e diz: adultere. Ela não merece, ele não merece a sua fidelidade, só você que luta por esse casamento. Então aquela situação vai provocar uma tentação, mas só que aquela mesma situação pode provocar uma provação. Mude, ore mais, seja mais simpático, seja mais amável, faça a tua parte,
creia pela fé que você vai semear e vai chegar uma hora de investir. Então as duas escolhas estão à sua frente na mesma situação. O diabo vem para te tentar diante das impossibilidades, e Deus vem para te provar. A tua vida financeira, vem o diabo e diz: roube, engane, passe a perna. Todo mundo faz isso no Brasil. Quem é honesto nunca vai ficar rico. Então leve os outros no papo, leve os outros, passe-os para trás, engane, usurpe, roube. Roubam de você, roube deles também. É uma tentação. Todos os dias encontramos isso em nossas vidas. Mas só que Deus pode usar um problema financeiro para nos provar. Estude mais, saia da tua zona de conforto, trabalhe dobrado, faça algo, use a criatividade, faça cursos, recicle, use a criatividade para achar alternativas, mas nunca barganhe com teu caráter. Nunca barganhe com a tua índole. Não minta. Trabalhe de forma honesta, trabalhe duro. É uma prova. Percebe que a prova é para nos abençoar, e percebe que a tentação é para nos amaldiçoar. Mas a mesma situação pode provocar essas duas coisas. A minha vida espiritual, o diabo vem me tentar: sai da igreja, não está adiantando nada. Você tem buscado e a coisa não acontece. Aquela igreja não tem poder, Deus não existe. Aí vem aquela avalanche de incredulidade sobre nós, para nos desanimar, para nos tirar do meio onde a coisa vai acontecer, porque se Deus tiver algo para a tua vida, Ele vai fazer quando você estiver perto dEle, não longe. Mas a tentação é: sai. Mas aí vem Deus e diz: eu estou te provando, porque eu estou muito mais interessado no teu crescimento do que no teu conforto, porque é o teu crescimento, o teu caráter que você vai levar para a eternidade. Eu estou forjando o teu caráter, a tua paciência. Então a opção: fique firme, não desanime. Provas, a escolha é tua, porque a maneira de Deus é nos confrontar na lógica humana, onde tudo diz que não, e o diabo, por sua vez, desperta-nos cada vez mais para ficarmos naquilo que vemos e sentimos. Mas a opção é minha, é onde eu preciso acreditar, crer, apesar de. Você quer coisa mais insana pela lógica humana? Deus tirar Israel do Egito, conduzi-los por meio de uma nuvem à noite, uma coluna de fogo durante o dia, e levá-los para o deserto, e ficarem trincheirados diante do Mar Vermelho. Que lógica humana tem isto? Eu quero que você pense em Deus dirigindo o povo e levando-os para o mar, os egípcios vindo, e olha a tentação, onde o povo diz para Moisés: não tinha sepulcros suficientes no Egito para Deus nos tirar de lá e fazer-nos morrer aqui? As pessoas blasfemam. Muitos queriam voltar para o Egito, muitos queriam voltar atrás, não compensa. Aí Moisés olha para Deus e fala: e agora? Aí Deus diz: Moisés, por que você clama para mim? Agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Levanta a vara, o mar vai se abrir. Diga ao povo que marche, creia, tenha fé. Eu preciso entender isto, que a lógica humana está bem aquém da possibilidade divina de me dar a libertação, porque Deus pode fazer um milagre na minha vida, e eu preciso crer nisto. Mas qual que é o problema nosso? Reclamamos demais.
Desistimos cedo demais. Jesus tinha em mente o que ia fazer. Jesus tinha em mente. Olha para mim. Deus já tem em mente o que vai fazer na tua vida. Deus já tem em mente. Não volte para o Egito. Não blasfeme. Não adultere. Santifique-se. Creia. Fique firme. Tenha superação. Vença os teus limites. Espere mais. E creia que a coisa vai acontecer. Para o milagre acontecer, eu tenho que superar os meus limites. Para o milagre acontecer e para eu viver no mundo das possibilidades, eu tenho que ter disposição para agir. Neste ponto, eu quero centrar aquele rapaz. Então vamos sair do foco dos discípulos, que eles tiveram que superar os limites. Mas o milagre aconteceu porque um moço se dispôs a agir. Então eu vou colocar para você agora aquele rapaz. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, vendo Jesus conversando com Filipe. Aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas ele já deu o critério dele. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, é inútil. O discípulo André, como o discípulo Filipe, disse: não tem solução. André era irmão de Pedro. André e Pedro moravam em Cafarnaum, nas margens do mar da Galileia. Então, o que nós podemos entender? Que Jesus, nessa situação, ele estava lá na Galileia. Provavelmente esse rapaz era amigo de André, amigo de Pedro. Provavelmente morava lá em Cafarnaum também. E ele foi procurar André. Ele tomou iniciativa. Sabe o que ele foi dizer? Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Vamos dividir? Você quer um pouco? Vamos comer juntos? Ou será que não tem alguém necessitado aí que está precisando, uma mulher, uma criança? Eu tenho para dar. Não é muito, mas eu tenho para dar. E o que você percebe de uma forma clara? Aquele homem agiu. A coisa aconteceu porque ele teve disposição no coração para agir. Ele superou a sua zona de conforto, saiu do seu egoísmo. Ele não se centrou no problema, a falta de alimento, mas ele se centrou na solução. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ele agiu. O otimista age. Quem tem fé, age. E o pessimista, além de não agir, critica quem age. Havia uma ressaca, onde o mar trouxe muitas estrelas do mar, e muitas estavam morrendo. E uma criança de 7, 8 anos, comovida com aquilo, começou a pegar as estrelinhas e jogar de volta para a água. E um homem, metido a esperto, inteligente, razão humana, lógica humana, disse: você não percebe que há milhares de estrelas e que aquilo que você está fazendo é inútil? A criança não parou. Ela continuou jogando e disse: então, se o senhor estivesse aqui me ajudando, a gente podia salvar mais essa. É pouco, mas alguma coisa nós podíamos fazer. Eu vou fazer. Estou fazendo a minha parte. É pouco, mas para mim não é, porque é o que eu tenho. Não dê ouvidos aos pessimistas de plantão. Porque quando você diz, vou fazer isso, sempre vai ter alguém dizendo, não dá certo, porque o país está em crise, porque a coisa não vai acontecer. E a verdade é, todo pessimista é preguiçoso. Mas só que ele não admite, não reconhece. Simplesmente conta historinhas para se enganar. Historinhas. Para continuar na sua letargia e no seu comodismo. Não adianta trabalhar para ganhar tão pouco. E geralmente tem alguém que sustenta.
Tem a mamãe, o papai, a esposa, o marido, alguma pessoa por trás sustentando. Sempre. Tá? Conta historinhas. Mas não trabalha, não pega no pesado. Então todo pessimista é assim. Agora, se eu olhar aquela multidão de 15 mil pessoas, eu posso imaginar ali 3 grupos. Primeiro, o grupo daqueles que não tinham nada, os necessitados. Aqueles que estavam ali mesmo com fome, porque foram ouvir Jesus falar e não se precaveram e ficaram muito tempo e não podiam voltar para casa, enfim, estavam longe de casa, aquela sede, aquela vontade de conhecer Deus, então eles estavam lá realmente necessitados. Mas eu acredito também que tinham pessoas ali que levaram provisão, que tinham pães ali também, peixes, mas não queriam se dividir. Eu trouxe para mim. Aqueles que não trouxeram, problema deles. Mas eu trouxe para mim. E aquele rapaz que vê aqui uma possibilidade de resolver o problema com o pouco que ele tinha. Sem dúvida, essas pessoas são minoria, são escassas. Aqui, agora, tem muitos necessitados. Muitos necessitados. Tem muitas pessoas aqui que estão necessitadas de amor, de perdão, de paz, querem muito ter saúde, querem muito ter fé, estão necessitadas de um milagre na área financeira, pessoas que estão quebradas emocionalmente. Tem muitos necessitados, muitos necessitados. Lá onde você mora, tem muitos necessitados, todo lugar tem muitos necessitados. Mas aqui também tem aqueles que têm provisão, que está com a vida praticamente estabilizada em algumas áreas. Trouxeram pão, mas é para mim, não é para dividir não. Eu estou com o meu trabalho, estou com o meu dinheiro, mal dá para mim, eu tenho minha família, mas é meu. E a justificativa que dá para não dividir é justamente esse, é tão pouco. Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho demais. E o tempo que me resta, eu tenho que descansar e ficar com a minha família. Eu tenho poucos dons. Eu não tenho tantos dons assim. Eu não sei falar. Eu não conheço direito a Bíblia. Eu não tenho. E o que eu tenho, que é tão pouco, é para mim. Mas perceba aquele rapaz. Perceba a minoria. O que Deus fez nele e através dele foi porque ele teve disposição de agir. Ele agiu. Ele não esperou as pessoas fazerem apelo, mas ele agiu, ele teve iniciativa. Ele se colocou à disposição. Aqui tem 5 pães e 2 peixes. Não é muita coisa, mas é o que eu tenho. De fato, eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho está aqui. Eu não tenho muitos dons, mas os dons que eu tenho estão aqui. Eu não tenho muito dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho está aqui. Se eu perguntar para você, qual que é a grande prioridade da sua vida? Eu tenho certeza que você vai responder que é Deus. E a resposta certa é esta mesmo. Depois vem a minha família, e depois vem o meu trabalho. Essa é a ordem que tem que acontecer em nossas vidas. Deus em primeiro, depois a minha família e depois o meu trabalho. Por que Deus em primeiro lugar? Porque Deus é aquele que vai sustentar minha família e vai me abençoar no meu trabalho. Quando eu colocar Deus em primeiro lugar, minha família será abençoada, mas eu trabalho para a minha família. Então a minha família não pode ficar sendo prejudicada por causa do meu trabalho, da minha falta de tempo, por causa do meu estresse, porque esta é a ordem natural das coisas, e a coisa não vai acontecer se eu inverter esta ordem. Eu quero que você faça comigo aqui, e pense comigo sobre esta prioridade. A grande maioria diz, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não tenho tempo.
A nossa semana tem 168 horas, 24 vezes 7. Você precisa tirar 8 horas por dia para dormir. E se você diz, eu durmo 5, 6 horas, você vai arrebentar com a tua vida lá na frente. Hoje você não sente, mas daqui a alguns anos você vai pagar caro por isso. Não durma menos de 8 horas por noite. Não durma. Pense em você, de como você vai querer estar lá na frente. Você precisa dormir pelo menos 8 horas por noite. Então não dá para negociar com isso. Não dá. Eu tenho que trabalhar 44 horas por semana para trabalhar. Quem trabalha 8 horas por dia, e depois no sábado, 44 horas. Então o que nós percebemos aqui? Dessas 168 horas, eu tirei 100 para dormir e para trabalhar. E as outras 68 horas? Meu almoço, meu jantar, meu tempo com a minha família, o meu lazer. A pergunta é, e o meu Deus? Se Ele é prioridade na minha vida, será que eu não tenho como separar dessas 166 horas, 168 horas, e dessas 68 horas sobressalentes, eu não tenho um tempo para separar para Ele, pelo menos 4 horas por semana, onde no domingo eu venho na igreja, no templo, 2 horas, e durante a semana, com a flexibilidade de grupos pequenos nas casas, que pode ser de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, mais 2 horas, para que eu esteja sempre junto, no templo e em casa, no templo e na casa, 4 horas por semana. Será que eu não preciso agir? Será que eu não preciso fazer por onde? Será que eu não preciso tomar a iniciativa? Eu não tenho tempo, Senhor, mas o que eu tenho está aqui. Eu quero me envolver mais. Por quê? Porque Deus é a prioridade da minha vida, mas não é na teoria, é na prática. Eu quero demonstrar. O milagre não vai acontecer se eu não colocar diante de Deus, aqui é o que eu tenho. O problema é que nós temos pouco, mas queremos daqui a alguns anos imaginar que estaremos com pouco também. Eu não sei falar, mas você pensa, se você não começar a agir, vão passar os anos e você vai continuar assim. Eu não entendo de Bíblia, vão passar os anos e você vai continuar assim. A tua vida está acabando. Cada dia que você perde assistindo Big Brother, novelas nojentas, abrindo as portas da tua casa para o diabo entrar. É lógico, você nunca vai ficar no âmbito das possibilidades, porque você não age. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a tua família? O que você está fazendo com os teus filhos? Temos tempo para tudo. Se você bobear, você fica 2, 3, 4 horas em Facebook, WhatsApp, mais o tempo de TV. Se Deus é prioridade, mostre. A coisa vai acontecer se eu agir. E uma coisa que eu quero que você entenda: pobre é aquele que tem falta das coisas. Pobre é aquele que tem falta das coisas. Pobre não é aquele que tem pouco. Pobre é aquele que tem falta das coisas. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas o dinheiro é insuficiente, porque o padrão que ele coloca de vida é muito maior. Então ele é pobre, porque sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Então, o que é pobre? É aquele que falta algo. E o que é uma pessoa próspera? É aquela pessoa que mesmo com pouco, vive bem.
mesmo com pouco, é feliz. Mesmo com pouco, 5 pães e 2 peixes, eu quero dividir. Isso é ser próspero. Não pense que você é pobre, porque você tem pouco. Você é pobre se você sente falta de algo. Então eu preciso entender isto. Aquele moço não era pobre, aquele moço tinha pouco, mas ele resolveu agir. Vença a preguiça, vença o comodismo, trabalha mais, age. O milagre aconteceu não foi por causa daqueles 12 discípulos, não, foi por causa desse moço, por causa desse rapaz. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: e se você estivesse lá? De qual grupo você estaria? Os discípulos? Impossível, impossível. A multidão carente, necessitada, querendo algo e não tendo, ou aqueles que tinham um pouco, mas isso é para mim, é pouco, meu tempo é pouco, meu dinheiro é pouco, mas é meu, para minha família. Ou você seria o jovem próspero, não pobre, próspero, que viu que com o pouco que tinha, ele viu a possibilidade de resolver um problema? Qual desses grupos você se encaixaria? Para eu viver no mundo das possibilidades, superar meus limites, disposição para agir, experimentar o sobrenatural. Neste ponto eu quero destacar Jesus. No primeiro ponto, os discípulos. Nesse segundo ponto, aquele jovem. Mas agora, para eu viver no mundo das possibilidades, eu posso experimentar o sobrenatural. Eu posso experimentar o Deus da provisão. Eu posso experimentar o Deus que me fornece recursos. Eu posso experimentar o milagre de Deus multiplicar aquilo que eu tenho. Eu posso experimentar o grande poder dele de fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu posso experimentar o Deus que me surpreende. Eu posso. Jesus pegou aqueles pães, deu graças, repartiu, e eles comeram tanto quanto queriam, e fez o mesmo com o peixe. Jesus nos ensina aqui algumas lições maravilhosas. Agradecer o que temos e parar de reclamar pelo que não temos. Tinha pouco, mas ele agradeceu. 5 pães e 2 peixes, deu graças. Agradecer o que temos. Sabe por que eu preciso agradecer o que eu tenho? Porque na minha vida sempre vai faltar alguma coisa, sempre. Não é uma palavra maldita, não, isso é real, isso é verdade. Numa determinada situação vai faltar alguma coisa. Às vezes falta saúde. Quando você pega uma gripe, fica 15 dias mal, ou com um problema de saúde qualquer, e fica um tempo em tratamento, está faltando saúde. Sua vida financeira está bem, sua família está bem, mas a tua saúde não está, então está faltando alguma coisa. Agora tem algumas épocas, onde você tem saúde, mas aí o carro quebra, acontece um imprevisto financeiro, e você começa a passar dificuldades financeiras. Você tem saúde, mas está faltando dinheiro, seus negócios não estão indo bem, você começa a enfrentar alguns problemas na área financeira, tem saúde, mas está faltando a paz na vida financeira. Às vezes você tem saúde e a sua vida financeira está estável, mas acontece um problema na tua família com o teu filho, com a tua filha, acontece um problema no teu casamento, acontece algo que você não esperava, ou às vezes a tua saúde está bem, a tua vida financeira está bem, a tua família está bem, mas você tem uma grande decepção com alguém, ou a tua vida sentimental, ou o seu trabalho, ou qualquer outra coisa. Às vezes você não tem falta, mas às vezes você tem. Então sabe por que eu tenho que agradecer sempre? Porque sempre vai faltar alguma coisa. Mas eu não tenho que focar naquilo que está faltando, eu tenho que focar naquilo que eu tenho. Eu tenho que agradecer o meu trabalho, minha saúde, eu tenho que agradecer. É pouco, mas é o que eu tenho. Esta é a vontade de Deus para a tua vida. Você quer ter fé e mais fé?
Você quer ser mais otimista e ver as possibilidades de Deus? Para de reclamar o que falta e começa a agradecer o que você tem. É o caminho da abundância, é o caminho do sobrenatural, é o caminho da multiplicação, é o caminho do milagre. Porque quando eu agradeço, eu estou dizendo para Deus, eu tenho fé. E quando eu reclamo, eu estou dizendo, eu não acredito. Outra lição: todos comeram tanto quanto queriam, até se fartar. 5 pães, 2 peixes. Tem gente lá que pode ter comido 7, 10, estavam com muita fome. Tem gente que come mais, tem gente que come menos, mas comeram tanto que queriam. Agora, sabe uma coisa interessante? Quero que você preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Aquele rapaz que levou 5 pães e 2 peixes, ele pôde comer mais do que isso, se ele quisesse. Ele não precisava ficar limitado àquele pouco que ele tinha. Ele não precisava ficar limitado àqueles 5 pães e 2 peixes. Por quê? Porque tinha muito mais. Ele podia comer 7, ele podia comer 4 pães, ou 7 pães e 4 peixes, se ele assim o quisesse. Temos pouco, mal dá para nós, mas se colocarmos nas mãos de Deus com fé, a abundância virá. Eu preciso acreditar nisto. Deus, eu tenho tão pouco amor, eu tenho tão pouca paz, eu tenho tão pouca alegria, eu tenho tão pouco dinheiro, poucos recursos, mas Deus Todo-Poderoso, eu não quero ficar com pouco, não. Eu preciso de mais. Tenha misericórdia, eu entrego nas tuas mãos. Eu agradeço, mas eu quero. A matemática de Deus supera a lógica humana também. Se você tiver 2 e der 1, você vai ficar com 1. A lógica humana, a matemática. A matemática de Deus é diferente. Quando eu tenho e dou, eu tenho mais. Sabe como você vai fazer com que o amor no teu coração aumente? Dando amor às pessoas. Você quer ver como que a alegria no teu coração vai aumentar? Quando você semear a alegria nos outros. Comece a sorrir mais. Você quer perceber como que você vai ficar mais alegre? Quando você sorrir mais, você vai perceber que as pessoas vão sorrir para você de volta. Isso é empatia. Isso é a lei do plantar e colher. Eu quero mais paz, então pare de infernizar a vida dos outros. Pare de falar mal dos outros. Pare de implicar com o seu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais. Você quer mais paz? Semeie paz. Você quer mais dinheiro? Trabalhe mais e seja mais generoso. Pare de ser tão mesquinho. Ajude mais as pessoas. Se abra para a vida abundante. É por isso que eu falo da importância de grupos pequenos em nossas vidas. Não temos visão, mas o grupo pequeno numa igreja faz a mesma coisa que o grupo pequeno na minha casa, na minha família. É o meu grupo pequeno, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, é o meu grupo pequeno. Ali eu trato do meu caráter, porque eu vou aprender a amar quando eu lidar com gente, eu vou aprender a ter paz quando eu lidar com gente. E a matemática do grupo pequeno é fantástica, sabe por quê? Porque quando eu estou com um problema e eu compartilho aquele problema, ele diminui. Eu não estou bem essa semana, tive problema com os meus filhos, eu tive problema na minha casa, eu passei um problema sério de saúde, meu pai não está bem, eu estou preocupado. Aí você vai receber algumas palavras, as pessoas vão ter empatia, você vai perceber que você dividiu aquele problema. E algumas pessoas vão te ligar, e aí, como é que você está? Eu estou orando por você. Você percebe, aquele problema eu dividi. Aquele grupo de 6, 7 pessoas tomaram o meu problema e eles dividiram comigo. Estamos juntos, vamos continuar. Fica firme, a coisa vai acontecer. Aí vão passar algumas semanas, você está muito bem. Você está alegre, feliz? Tua casa está bem? Tua família está bem? Aquele diagnóstico do teu pai
da tua mãe, não foi nada mais sério. Veio a paz reinando, aí você compartilha no grupo. E o que acontece automaticamente? As pessoas começam a sorrir, as pessoas começam a dizer que bom, então aquela alegria que você tinha multiplicou. O problema que você tinha dividiu, e a alegria que você tinha multiplicou, você sai mais alegre ainda. Ou seja, para a coisa acontecer, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que querer sair dessa vida escassa, essa vida pobre. Eu tenho que sair disto e me abrir para o sobrenatural, acreditar nas possibilidades de Deus, me movimentar, agir para experimentar o sobrenatural. Senão, definitivamente, a vida de possibilidades só vai ficar na minha teoria e nunca na minha prática. Eu quero encerrar com o final do texto, onde todos receberam o suficiente para comer, todos. E Jesus disse: ajunte os pedaços que sobraram. Eles não aguentavam mais comer. Ajunte os pedaços, que nada seja desperdiçado. Didática, ensino. Os discípulos ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados para aqueles que tinham comido. 12 cestos. A pergunta que eu quero fazer para você: quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. Ou seja, cada discípulo pegou um cesto. Eles viram, eles pegaram. Olha só como Jesus confronta a lógica humana. Eles viram a multidão e viram 5 pães e 2 peixes. Agora eles viram a multidão farta e eles viram a sobra. Eles viram, pegaram 12 cestos, cada um no seu cesto. E por que Jesus fez com que eles virem isto, ou tivessem visto isto? É a prova de superar as limitações. É a prova de que se alguém agir com o pouco que tem, Deus pode multiplicar. É a prova de saber que o meu Deus é o Todo-Poderoso. É a prova experimental e não intelectual que eu tenho que acreditar mais. Eu tenho que agir mais. E a pergunta que eu quero fazer para você: como você quer estar até o final do ano, deste ano de 2018, nesses 3 próximos trimestres que faltam? Como você quer estar? Como vai estar a tua vida espiritual? Como vão estar as tuas finanças? Como você quer estar na tua saúde, na tua vida sentimental, na igreja? O que você espera? E eu quero te levar a pensar: onde você quer estar daqui 2 anos? Eu tenho tão pouco. Mas se continuar chorando, os anos vão chegar e você vai acabar perdendo o pouco que tem. E se você agir, você pode ter esperança de que a coisa vai acontecer. Eu preciso pensar nisso. A escolha é minha. Eu não quero ficar com pouco, mas eu quero experimentar a possibilidade de Deus e multiplicar o pouco que eu tenho, mas dizer: está aqui para ser usado. O meu tempo é pouco, mas eu quero usar para ti. O meu dinheiro é pouco, mas eu quero ser fiel. Meus dons são poucos. O meu conhecimento na Bíblia é limitado, mas eu não quero daqui 2 anos continuar do jeito que eu estou. A minha saúde não está tão boa, mas eu vou me cuidar mais. Eu vou me alimentar melhor. Eu não aguento mais esperar alguém, mas enquanto não chega, eu vou me cuidar, para quando chegar, eu esteja bem, feliz. Viva no mundo das possibilidades. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.